Panorama bíblico. Nestes últimos dias eu comecei a estudar sobre este tema, panorama bíblico. Ele é um tema pouco falado na nossa atualidade, na nossa geração, mas ele é um tema bastante importante. Algo até fundamental para a interpretação das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Ao lermos a Bíblia, nós nos deparamos muitas vezes com expressões então da época do passado, que nos levam então a não entender os textos bíblicos. Isso porque a Bíblia então ela foi escrita há dezenas de séculos atrás, em uma sociedade então de hábitos peculiares, ou seja, então eram então os costumes da época. Isso faz então entre nós, o homem atual, entre nós então o homem moderno, e então as escrituras bíblicas, a palavra de Deus, existirem então diversos abismos, como culturais, como sociais, como geográficos, tecnológicos, religiosos e económicos. E nós não podemos simplesmente ignorar isso, ignorar então esse facto. E então isto se dá o nome de panorama. Isso faz então com que muitas pessoas obtenham então a pior interpretação possível da palavra de Deus nas suas leituras bíblicas. Por não entenderem realmente então o que a palavra está falando, por não entender realmente o que a palavra está dizendo, porque não conhecem então o passado, a cultura, as palavras. Por exemplo, um missionário. O missionário então quando vai para o campo. O missionário então quando vai então em missão. Ele sabe então antecipadamente que ele vai sofrer então um choque cultural. Ele sabe então que terá um tempo de adaptação então à nova cultura que vai então viver, ao país, à cidade, à língua. Ele terá então de compreender a língua. Ele terá então de compreender então a cultura, os costumes, para fazer então com que aquelas pessoas possam então compreender o Evangelho, para que então ele possa perceber aquelas pessoas e para que então aquelas pessoas possam perceber, para que então aquela sociedade possa o perceber, não é verdade? Então, este tema, ou disciplina, ele nos dá então o conhecimento sobre então os contextos sociais, económicos, culturais, tecnológicos e religiosos, que nós necessitamos então para compreender muitas coisas que foram então escritas há dezenas de séculos atrás, no passado. E para compreendermos, é realmente então necessário nós irmos lá no passado, irmos lá então atrás e estudar então sobre as sociedades dos tempos bíblicos e ter então uma mente aberta para compreender então a mente daquelas pessoas do passado, a mente das pessoas das pessoas então da antiguidade. Então este tema, ele tem então como objetivo nos levar então a uma percepção, a um verdadeiro então entendimento acerca do judaísmo, acerca então do cristianismo, acerca então do passado, tanto no Antigo Testamento como então no Novo Testamento. Ele nos leva então a meditar sobre como era a vida no passado, como eram então os costumes, como eram então as tradições culturais e religiosas, como era então a maneira de se vestirem, como eram então as suas casas, como era então o seu dia a dia. Eu tenho aprendido então um pouco sobre então a maneira de como os judeus serviam, então, acerca então da hospitalidade deles, sobre então o quanto os judeus eles levavam então a sério a maneira então de viver, a maneira então de agradar a Deus, de obedecer então aos estatutos e às leis de Deus. Por exemplo, os judeus, eles abriam então as portas de casa, servindo então as pessoas que iriam entrar então em suas casas. Eles tiravam então as sandálias ou os sapatos dessas pessoas, das suas visitas, e eles próprios iam lá e lavavam então os pés das suas visitas. Se houvesse então necessidade de alimento, se houvesse então necessidade de roupa, seja no que fosse,
eles eram os primeiros a ajudar. Havia então, no coração deles, eles tinham corações sérios, havia então ali uma grande hospitalidade. E lendo a Bíblia, nós vamos ver que não há diferença então entre o judaísmo e o cristianismo acerca então da hospitalidade, porque ambos falam muito sobre a hospitalidade, porque ambos falam muito sobre a maneira que nós devemos servir, a maneira que nós devemos nos dispor. Então, há uma necessidade muito grande para nós de nós sermos então hospitaleiros, de nós sermos então servos, de nós então servirmos o nosso próximo, seja ele quem for, seja qual for a sua raça, a língua, o seu povo, não importa, nós precisamos ser sim hospitaleiros, porque em toda a Bíblia fala muito sobre a hospitalidade, sobre a servidão. O próprio Jesus era Deus, ele se esvaziou da sua glória, ele se humilhou a si próprio, então ele habitou entre nós em forma de homem, em forma de servo, em forma de carne, e então o próprio Jesus, ele foi então o maior servo, o maior missionário, o maior evangelista que passou pela terra. Ele veio então e serviu a humanidade, ele serviu então os pecadores, ele serviu então os ímpios, ele serviu então a todos, ele não fez exceção de pessoas. O próprio Jesus, ele lavou os pés aos seus discípulos, ele deu então o exemplo, ele é o exemplo e sempre será o exemplo para nós, para o homem. Os judeus, eles simplesmente eles davam o melhor que eles tinham. Os judeus, eles não davam os seus restos. Os judeus, eles não davam aqueles que eles não queriam. Os judeus, eles davam do melhor que eles tinham. Eles partilhavam o melhor que eles tinham. A túnica ou a capa era então aquilo que eles tinham de mais valioso naquele tempo. Mas se fosse preciso partilhar, se fosse preciso tirar deles para dar aos outros, eles faziam. Se fosse necessário, então eles davam. A túnica então era então aquilo que eles tinham de mais valioso. Mas se o seu próximo precisasse, se a sua visita precisasse, eles tiravam deles e davam. Eles partilhavam porque sabiam que isso agradava a Deus e glorificava a Deus. O não conhecimento então deste tema, deste tipo de estudo, foi então o que fez então instituírem em muitas igrejas pesadas tradições, cargas então elevadas para o homem, que tornou então a vida cristã em uma prisão, em uma masmorra, tornando então as pessoas de escravas, com jugos sobre os ombros, onde pessoas, elas não são livres, mas elas são escravas. Elas não têm então alegria. A maioria dessas igrejas, apoiam-se então na carta de Paulo aos Coríntios, sem saber então que o apóstolo Paulo naquele tempo estava então diante de uma sociedade completamente mergulhada na imoralidade, onde então a prostituição era então uma das fontes de renda daquela região. Então, para nós, para cada um de nós, é fundamental nós estudarmos então tudo à letra acerca da palavra de Deus. Irmos então lá atrás, irmos então aos costumes, irmos então lá então ao passado e entender palavra por palavra, frase por frase, para que nós não venhamos então a nos equivocar na interpretação da palavra de Deus, para que nós não venhamos então a nos desviar da verdade, do propósito eterno que Deus tem então para as nossas vidas, sendo então que em vez de nós lutarmos então contra as trevas, tirando então pessoas do império das trevas, levando então elas e transportando elas então para o reino do Filho do seu amor, para resgatar elas, para alcançar elas, para tirar então vidas do inferno e levar então elas para o céu, não venhamos então a levar mais vidas ainda para o abismo, para a porta larga, que leva então à perdição, que leva então ao inferno. Porque nós fomos chamados então para alcançar vidas, para salvar vidas e não para levá-las mais para o fundo, para a escravidão e para o inferno. Então, este tipo de conhecimento, ele será então muito importante para que nós possamos então até nos sentir como um homem daquela época. Tentar então entender os sentimentos de um homem daquela época. Por exemplo, entender de que
consistia então o ofício de um pastor daquela época? Qual então seria o sentimento que este trazia então com ele? Por ter então a profissão mais desqualificada de uma sociedade. Também entender como seria, por exemplo, para um pescador, o qual então esteve uma noite inteira deslocando então o seu barco, pesado então a remo, puxando então redes pesadas e ásperas, e depois então de uma noite inteira de pesca, chegou a casa cansado, tendo lá então a sua família à espera e não ter apanhado nem um só peixe. Isto então nos levará a outra dimensão, a outra plenitude, nos levará então a compreender melhor não somente então os textos bíblicos, mas também as personagens bíblicas, o caráter de cada um. Então eu encorajo a cada um de vocês a estudar então um pouco sobre este tema, panorama bíblico, porque isto vai então abrir a nossa mente, porque vai fazer nós nos aprofundarmos mais nas escrituras sagradas, nos costumes então do passado. Então isso nos vai fazer então nós nos aprofundarmos mais da palavra de Deus e entender melhor muitas coisas que hoje ainda não entendemos. Eu próprio estou estudando há cerca de 2 dias, estou gostando muito. E creio até que serei liberto de muita coisa que hoje em dia parece correto, que hoje em dia a própria religião ensina, mas que a palavra de Deus fala então o contrário. Então, lembrem-se que a religião, ela não tem a verdade absoluta sobre Deus e sobre então a palavra de Deus, sobre então as escrituras. Não sejamos então religiosos. Não seja religioso. Eu não devo ser religioso. Que nós não venhamos então a ser religiosos, mas sim discípulos de Jesus, estudantes então da Bíblia, estudantes então da palavra de Deus, que nós possamos então seguir a palavra de Deus, que nós possamos então viver a palavra, que nós possamos praticar a palavra, que nós possamos então aplicar a palavra de Deus, que nós possamos ser livres para adorar, livres para glorificar a Deus, livres para exaltar a Deus, livres para bendizer o nome de Deus. E então eu termino este vídeo com estes 2 versículos. Provérbios capítulo 4, no versículo 5 e 6. E a palavra de Deus nos diz: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças, nem te desvies das palavras da minha boca. Não abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te preservará. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.